Olá, meu nome é Clarissa Melim. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Bill Gates. Bill Gates, ele é o segundo homem mais rico do mundo, ele fica atrás apenas do Jeff Bezos, o dono da Amazon, e a fortuna dele estava estimada em 98 bilhões, de acordo com a agência Bloomberg, em março desse ano. Mas o que será que esse homem tem a nos ensinar? Falando um pouquinho da vida pessoal do Bill, ele nasceu em uma família que já tinha uma boa condição financeira e ele teve a oportunidade de estudar numa escola lá na década de 70 que tinha um exemplar do PDP-10. É um primeiro computador, um dos primeiros computadores, e ele precisava ser manipulado por várias pessoas ao mesmo tempo. Esse foi o primeiro computador que o Bill viu. E o Paul Allen, seu amigo e o cofundador da Microsoft, fizeram seu primeiro programa de computador em 1970. Eles venderam na época por em torno de $3.000. Mas depois eles se separaram, cada um foi para uma cidade fazer faculdade. O Bill chegou a entrar em Harvard para fazer direito, seguir a mesma carreira do pai dele. Mas em 1974, o Paul Allen ficou sabendo de um computador chamado Altair 8880, que era uma máquina que só tinha hardware, por enquanto. Ela não funcionava e eles estavam buscando algum programador para fazer o software daquela máquina. Foi aí que o Paul lembrou do Bill e entrou em contato com ele e eles trabalharam dias e noites para, em 1975, apresentarem o primeiro programa. Era um software que dava início aí à Microsoft. O Bill enfrentou algumas acusações na sua carreira, inclusive do Steve Jobs, da Apple, e em 2000 ele chegou a ser condenado por venda casada e por fraudar a lei antitruste lá nos Estados Unidos. Depois disso, ele se engajou em um lado social muito forte com a esposa dele, a Melinda Gates. Eles fizeram uma fundação que ajuda as pessoas da África em vários setores, principalmente com relação à saúde. E eles tentaram aí a erradicação da poliomielite na África. Além disso, o Gates é um leitor compulsivo, ele lê vários livros do mesmo assunto para poder se aprofundar naquilo. Mas aqui a gente vai falar sobre algumas frases do Bill Gates que são relacionadas a negócios, a pessoas, para que a gente consiga refletir um pouquinho. O sucesso é um professor traiçoeiro. Ele seduz pessoas inteligentes e as faz pensar que jamais vão perder. Aqui ele fala um pouquinho sobre sucesso e ele fala que a gente precisa tomar cuidado com o ego. O ego, ele costuma seduzir as pessoas, principalmente as mais inteligentes. Ele fala que a gente precisa tomar cuidado com isso e nunca perder a noção do risco que a gente corre. A gente precisa sim comemorar as vitórias, desde as pequenas até as maiores, mas a gente nunca pode deixar o sucesso subir a cabeça. Tente uma, duas, 3 vezes e, se possível, tente a quarta, a quinta e quantas vezes for necessário. Só não desista nas primeiras tentativas, pois a persistência é amiga da conquista. Se você quer chegar aonde a maioria não chega, faça o que a maioria não faz. Aqui ele fala um pouquinho sobre persistência. Como todo mundo, a trajetória dele não foi totalmente linear. E ele não conseguiu vitória desde o primeiro programa que ele fez, né? Então, é bem isso que diferencia os vencedores dos perdedores. A capacidade de entender que nem sempre você vai ganhar e de dar a volta por cima quando acontecer alguma coisa que não dê certo. A gente precisa aprender com os erros e continuar tentando. Não pode ficar tentando também sempre a mesma coisa. As pessoas sempre têm medo das mudanças. Tinham medo da eletricidade quando foi inventada? Aqui ele fala um pouco sobre mudanças, ele faz um comparativo, né, com o novo sempre assusta a gente. O que a gente não pode é deixar o medo nos paralisar. Mas a gente, lógico, tem que ter sempre um pouco de cautela para tudo que a gente vai fazer, mas não pode ficar paralisado pelo medo, a gente precisa agir apesar dele. Olhando para o próximo século, os líderes serão aqueles que empoderam os outros. Um pouco sobre liderança e sobre empoderar as pessoas. Apesar de o Bill ele ser da geração X,
Ele percebia já naquele momento que os bons líderes precisavam empoderar os liderados. Já faz parte hoje dos conceitos de liderança, né? Que o líder não seja sempre aquele chefe que fica só dando ordens, mas aquela pessoa que incentiva, que inspira, que motiva os liderados. Essa frase ela demonstra que o Bill já tinha esse insight lá atrás. Escolha uma pessoa preguiçosa para desenvolver um trabalho árduo. Por causa da preguiça, ela vai descobrir um meio simples de resolver o problema. Esse também ele fala especificamente para os líderes, né, que a inovação geralmente ela vem da preguiça mesmo. Quando a gente tem preguiça de fazer alguma coisa, a gente tenta descobrir um jeito mais fácil de fazer ela. E é um insight assim que a gente às vezes não para pensar nisso, né? O poder não vem do conhecimento monopolizado, mas sim do conhecimento compartilhado. Essa outra frase, ela também remete a alguns conceitos de liderança, né? Porque é muito enriquecedor você ter uma equipe que te ajuda, que te dá ideias, que fala um pouco do que está acontecendo ali no dia a dia do trabalho. E nesse conceito, ele mostra que o líder ele não deve reter toda a informação para ele deve compartilhar, porque não é dividir o poder você compartilhar a informação. Muitas vezes você adquire poder justamente porque compartilhou a informação. Porque se as pessoas não souberem daquela informação, elas não vão ter ideia do que te passar também, né? A chave do sucesso nos negócios é perceber para onde o mundo se dirige e chegar lá primeiro. Essa fala sobre uma visão estratégica que o Bill já teve lá atrás, muito antes de os computadores dominarem o mundo, né? Realmente, a gente precisa sempre ter uma visão mais para o futuro e ver o que o futuro está esperando da gente. Não adianta a gente ficar sempre pensando no passado e como foi antes, porque as coisas mudam muito rápido, também remete um pouco à mudança, mas remete mais à visão estratégica que ele tinha de sempre estar buscando o que está acontecendo no mundo para você trazer isso para a tua realidade. Cerque-se de pessoas que te desafiam, te ensinam, te impulsionam para alcançar o seu melhor. Esse ele fala um pouquinho sobre a vida pessoal mesmo, né? Existem estudos que falam que a gente é resultado das 5 pessoas com quem a gente mais conversa. A gente precisa fazer uma autoanálise e perceber se quem são essas 5 pessoas que você mais conversa, se elas te enriquecem, se elas te motivam, se elas te ajudam a crescer ou se elas ficam só te criticando, né? Isso aí é uma questão para a gente sempre pensar e ficar revendo os nossos relacionamentos, as pessoas mais próximas a gente. Se você se interessou pela vida do Bill e quer saber um pouquinho mais, existem 2 documentários hoje que estão disponíveis, um na Netflix e outro na Amazon Prime. O do Netflix é O Código do Bill Gates, ele é uma microsérie em 3 capítulos que falam muito sobre a questão social do Bill hoje em dia. Outro chama Bill Gates, The T-Con Story. Ele está disponível em um capítulo só, em torno de 45 minutos na Amazon. É bem interessante também, fala bastante sobre a vida dele, desde o início até agora, essa questão aí mais social que ele vive hoje. Porque desde 2018 ele se afastou da Microsoft. Então é isso, se você gostou desse vídeo, não esquece aí de curtir, de se inscrever no canal e de falar pra gente que tipo de conteúdo você gosta. E na semana que vem eu vou falar um pouquinho sobre a vulnerabilidade. Eu tô lendo um livro da Brené Brown que fala bastante sobre isso e vou compartilhar um pouquinho com vocês aqui. Até a próxima!